A ação que envolve o deputado federal Tiririca volta hoje à pauta do Supremo Tribunal Federal. O deputado é acusado de fraudar documentos junto à Justiça Eleitoral. O deputado federal Francisco Everardo Oliveira, do PR de São Paulo, mais conhecido como Tiririca, é acusado de apresentar declarações falsas à Justiça Eleitoral de São Paulo. Além disso, o Ministério Público acusa o parlamentar de omitir documentos para registrar a sua candidatura em 2010. Aqui no Supremo, o MP pede que a absolvição do deputado Tiririca seja anulada e alega que ele teria falsificado o documento que atestava que o parlamentar saberia ler e escrever. Sem isso, ele não poderia assumir uma vaga na Câmara dos Deputados. A denúncia tem base no Código Eleitoral e prevê prisão de 5 anos e pagamento de multa. Os ministros do Supremo devem decidir se realmente houve ilegalidade durante o processo de registro da candidatura dele. O relator é o ministro Gilmar Mendes. O processo entrou na pauta de julgamento no mês passado e, na ocasião, o deputado Tiririca não quis falar sobre o assunto. E mais uma vez nós procuramos o deputado Tiririca, mas ele não quis falar sobre o caso. Bom, e sobre a sessão de hoje de julgamento, a gente conversa com a doutora Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Em que fase processual o deputado foi absolvido? Boa tarde, Fred, boa tarde a todos. No Código de Processo Penal existe a possibilidade de, uma vez oferecida a denúncia, que é a peça inicial acusatória, o juiz ele analisa esses requisitos da denúncia e, se ele não a rejeitar, ele a recebe e manda citar aquela pessoa contra a ação penal foi instaurada. A partir do momento em que essa pessoa é citada, existe a possibilidade dela apresentar uma defesa e logo após essa defesa é que existe esse momento processual do juiz, se encontrar os elementos que estão previstos no artigo do Código de Processo Penal, artigo 397, poderá fazer o que se chama de absolvição sumária. Então, foi nesse momento processual, chamado de absolvição sumária, que o juiz, neste caso, entendeu que o fato praticado pelo deputado não constituiria crime e que, por essa razão, ele acabou absolvendo. Doutora Gisele, um assunto que voltou aí à tona esses últimos dias. O que acontece com os direitos políticos em caso de condenação criminal? Fred, os direitos políticos, eles não podem ser cassados. A Constituição Federal estabelece que pode haver a perda ou a suspensão dos direitos políticos, mas nunca a cassação. Dentre as hipóteses que autorizam a perda e suspensão dos direitos políticos estão, por exemplo, o cancelamento da naturalização e a condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. A consequência básica, no que diz respeito àqueles que têm os direitos políticos suspensos ou perdidos, é que ele não poderá nem ser votado e nem votar. Então, uma consequência imediata seria a perda do mandato eletivo. Doutora Gisele, os ministros do STF também devem analisar se iniciam uma ação penal contra o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia. O senador é acusado de calúnia contra um procurador da República. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o senador e ex-governador de Rondônia, Ivo Cassol, teria dito em uma rede de rádio e televisão entre agosto de 2007 a março de 2010 que o procurador da República estava envolvido na extração ilegal de madeira e diamantes de uma reserva indígena. Além disso, Cassol teria afirmado o envolvimento do procurador em fraude processual e corrupção de testemunhas. O parlamentar alega que não poderia mais ser processado em razão da prescrição prevista na Lei de Imprensa, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O relator no STF é o ministro Marco Aurélio. Procurada pela TV Justiça, a defesa do senador Ivo Cassol não quis falar sobre o assunto porque já se manifestou no processo. Bom, doutora Gisele, mudando para esse caso agora, o que o plenário do STF deve analisar? Fred, nesse caso específico, o Supremo Tribunal, os ministros do plenário, eles não vão avaliar o mérito da ação penal, até porque o momento processual é de aceitar ou não a denúncia que foi oferecida. Então, são análises de requisitos formais, ou seja, se a denúncia preenche os requisitos que estão previstos no Código de Processo Penal, ou seja, se ela descreve o fato criminoso, se ela individualiza ali a imputação efetiva que está sendo feita contra o senador. Então, são aspectos meramente formais. A partir daí, se ela for recebida,
o senador ele sai da figura de investigado e passa a acusar a figura de acusado, ocupar a função de réu no processo penal. Então, são análises de requisitos formais apenas para saber se esses requisitos estão ou não presentes e, a partir daí, se vão ou não dar início a uma ação penal. O que caracteriza um crime de calúnia, doutora? O crime de calúnia está previsto no capítulo do Código Penal, que trata dos crimes contra a honra. Então, toda vez que se faz falsamente a imputação de um fato criminoso a alguém, está aí caracterizado o crime de calúnia. A pena para esse crime é de 6 meses a 2 anos e é necessário, o bem jurídico protegido, neste caso, na verdade, é a honra objetiva, ou seja, aquele conjunto de atributos morais, físicos e intelectuais que tem íntima relação com a autoestima e reputação da pessoa. Tá certo, doutora Gisele. Hoje, por causa do jornal mais curto, a gente não está exibindo o quadro Juridiquês, mas a doutora Gisele volta na semana que vem. Doutora, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Boa tarde. A primeira edição do